Então, essa realidade que nós tanto sonhamos, que nós tanto perseguimos, almejamos, suspiramos, ou seja, um mundo que não há mais guerras, não há mais violência, não há mais mortes, né? Nem precoce, muito menos. Tanto é que Isaías, amados, lá no capítulo de número 65, ou 66, se não me falha a memória, diz que o jovem, haverá morte, a gente vai morrer, fato. E até vai nascer nesse período, são 1000 anos que nós estamos falando aqui. Só que aqueles que morrerem jovens, considerados jovens, sabe com que idade que eles morrerão? 100 anos. Com 100 anos, amados. Então aqui será restaurada a terra, inclusive na sua longevidade. Lembra lá que em Gênesis lá o povo vivia 700 anos, 600, 800 e tal, 900 e tanto, né? Igual Matusalém lá, 960 e pouco, eu acho que Matusalém, o que mais viveu. Será isso restaurado nesse período de 1000 anos. Então, gente lá vai viver lá seus 500, 600, 700, talvez 1000 anos. Então, quem morrer com 100 anos, vão olhar assim, ô bichinho, coitado, ó, tão novinho, morreu com 100 anos. Né? Vai ser considerado um amaldiçoado, inclusive um pecador, porque morreu tão cedo. Seria mais ou menos hoje como a gente vê um menino de 12, 13 anos, falando, nossa, morreu tão cedo. Só que lá será 100 anos. A longevidade, então, né, dos homens, da humanidade aumentará. Haverá justiça, não haverá essa questão de desigualdade, tá certo? Violência muito menos. Então vamos lá, aqui é o começo do milênio, capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha chaves do abismo e uma grande cadeia na mão. Cadeia, entenda aqui, algemas, tá? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Veja só. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então veja só. O verso 4 é o maior versículo do Apocalipse, tá? Olha o tamanhão dele aqui, ó. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, ou seja, os mártires, né? E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram, entendam, viveram como ressuscitaram. Aqui há algumas ressurreições, tá, irmãos? Existe na Bíblia ressurreição de mortos, ressurreição dos mortos e ressurreição dentre os mortos, tá? Ressurreição dos mortos é aqueles que morreram. Ressurreição de mortos é aqueles que ressuscitarão só no juízo final para a condenação. E ressurreição dentre os mortos, aqueles que ressuscitaram ao longo da história. Enoque não, meu Deus do céu, foi o único que não morreu. Eu cito logo o único que não morreu. Oh, meu Deus do céu, o filho da viúva de Naim, por exemplo, né? O outro lá que o profeta lá, o Eliseu, o Elias, ressuscitou. Então esses são dentre os mortos, tá? Dentre os mortos houve ressurreição. Aqui a ressurreição dos mortos, né? Ou desculpa, não, oh meu Deus, é dos mortos, eu estou fazendo a confusão. Ressurreição dos mortos, aqueles que estavam mortos, mas foram ressuscitados, que são esse aqui. É a chamada segunda ressurreição. E a ressurreição dos mortos, tá tudo certo aí, vocês estão acompanhando? Então, às vezes até eu me confundo aqui. Dos mortos é aqueles que vão ressuscitar para a condenação, lá na frente a gente vai ver depois. Então vamos lá, ó. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então tá falando aqui, né? Esses que morreram na grande tribulação, os que foram martirizados, que diz o texto, eles não receberam a marca da besta, não adoraram a besta e tal, eles foram mortos, degolados, né? Martirizados, e eles ressuscitarão aqui. Verso 5, mas os outros mortos não reviveram, ou seja, não ressuscitaram, até que os 1000 anos acabaram, né? Esta é a primeira ressurreição. Então haverá duas ressurreições aqui. A primeira, e quem participa da primeira são os salvos, e a segunda ressurreição no final da história humana, no juízo final que a gente vai ver, no grande trono branco, aí será uma ressurreição para a condenação. É por isso que o texto diz, bem-aventurado, verso 6, e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem o poder da segunda morte. Então também na Bíblia existe a morte física, existe a morte espiritual e existe a morte eterna. A morte física, o esvaziamento da biologia, do fôlego de vida, né? Essa vida que é limitada por causa do pecado, morte física, biológica. A morte espiritual é a separação do homem, né, com Deus.
Isso é resolvido pelo novo nascimento. Lembra de Efésios capítulo 2, verso 1 em diante? Vós que no outro tempo estavam mortos em vossas ofensas, vossos pecados. Então a morte espiritual é essa separação entre o homem e Deus, né, que Jesus ele vem e resolve isso e a pessoa nasce de novo, porque estava morta, espiritualmente falando. E existe a morte eterna. A morte eterna, então, é a separação definitiva da presença de Deus. Nunca mais essas pessoas verão a Deus. Os que morrem hoje fisicamente e morreram em seus pecados, elas ainda vão ver a Deus no juízo final. Tá certo? A condenação eterna será uma separação definitiva. Deus arrancará dessas pessoas todo o resquício da sua imagem e semelhança. É por isso que a Bíblia diz que lá no lago de fogo, né, o bicho não morre, o fogo não se apaga, o verme e o bicho não morrem. A aparência do ser humano na eternidade sem Deus será como um verme e um bicho, porque Deus não permitirá que a sua imagem e a sua semelhança seja jogada no lago de fogo. Então será arrancado do ser humano toda a imagem e semelhança de Deus. E ele se tornará, não só na aparência, mas na natureza, como um demônio, que é um bicho e um verme. Olha só, amados, que coisa horrível. E a pior condenação que tem para um ser humano é de fato estar longe do seu Criador para todo sempre. Já pensou? Que todos vão ver Deus. Todos vão ver Deus. Todos vão conhecer a Deus. Todo ser humano vai conhecer a Deus. Imagina só, ver Deus face a face, ver aquela beleza, aquela santidade, aquele Criador bondoso, só que ouvir as suas palavras: apartai-vos de mim, maldito, ou malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, vocês que praticam a iniquidade, rejeitaram meu filho, não receberam a minha providência. Imagina, amados. Então, a gente não chegou lá, só para dar aqui um spoilerzinho, tá bom? Então, verso de número 6 ainda, que eu não acabei, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos, olha só. Então, reinarão com ele 1000 anos. Aí, os 1000 anos se passam, tá certo? Onde tudo vai ser restaurado, a terra será harmonizada de novo, né? Quando os testemunhas de Jeová, por exemplo, eles têm aquelas pinturas lá, que está lá um bebezinho do lado de uma serpente, um leão do lado de um cordeiro, né? De fato, a Bíblia diz que isso vai acontecer lá em Isaías. Eu sugiro que vocês leiam o Isaías capítulo 63, 64, 65 e 66, tá? Os últimos 4 capítulos. Leiam essa semana, amados. Só uma leitura assim simples. Vai trazer para vocês aí um paninho de fundo bom daquilo que eu estou falando para vocês aí, tá? Leiam lá, façam uma leitura simples. Vamos ver que vai contribuir, né? Vai jogar um pouquinho mais de luz aí no que eu estou falando. Então, haverá toda essa harmonia da natureza, inclusive. Que essa ferocidade toda, essa violência toda, tudo que acontece hoje é resultado do pecado. O pecado afeta tudo, fauna, flora, criação, ser humano, tudo mesmo, né? E aqui será restaurado por esse período, tá? Verso de número 7, então, né? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Irmãos, deixa eu trazer aqui uma possível explicação. Algumas pessoas entrarão no milênio, mesmo não sendo salvas. Eu estou pegando aqui uma possível explicação. Por quê? Quando a gente lê Mateus, capítulo de número 25, versículos de número 31 ao 46, lá está escrito o seguinte, que no final dos tempos, Deus separará os bodes das ovelhas, falará para as ovelhas, né? Para a direita, possui a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestisse, estava na prisão e fosse me ver, estava enfermo e fosse me visitar. Senhor, vamos perguntar, quando nós te vimos com fome te demos de comer, com sede te demos de beber, quando te vimos na prisão e fomos te ver, e enfermo e fomos te visitar? Aí Jesus vai falar, quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. E vai falar para os bodes, à esquerda, vocês vão para a condenação eterna, tá certo?
para o inferno, vocês que me viram com fome, com sede, estava nu, estava na prisão, estava enfermo e vocês não fizeram nada. Mas, Senhor, quando te vimos dessa forma e não fizemos nada? Quando não fizeste a um desses meus pequeninos, a mim não o fizestes. Alguns acreditam que esse texto fala quando, na grande tribulação, alguns ajudarão os judeus. Tá certo? Alguns ajudarão os judeus, que o texto refere-se aos pequeninos de Jesus, né? Ajudarão os judeus nesse período da grande tribulação e serão recompensados. Não adoraram a besta, não receberam a marca, né, na testa e na mão, não adoraram a besta, não aderiram a esse sistema, tá certo, religioso de adoração, de culto à besta, ajudaram de alguma forma a se esconder, aí sim, deram comida, deram bebida, deram roupa, deram abrigo, ajudaram os judeus nesse período, né, que eles estavam fugindo. E essas pessoas serão recompensadas. Elas entrarão no milênio, mas não quer dizer que serão salvas, porque haverá ainda pecadores no milênio, tá? Então é possível, né, que Satanás sai ou é solto depois dos 1000 anos e ainda consegue enganar algumas pessoas que não eram salvas. Enganar algumas pessoas aí, tá? Que a Bíblia chama aqui que ele sai para enganar as nações, tá? Sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, amados, é uma batalha, o Vale de Megido, né, onde se travavam as grandes batalhas na Antiguidade, lá no Antigo Testamento, aqui é chamado Batalha de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar a batalha. Então, o que alguns estudiosos pensam é que Satanás ainda no final dos tempos, aqui depois disso, enganará algumas pessoas. Olha a capacidade de Satanás de enganar as pessoas. Se eles enganaram, Satanás enganou os anjos que viam a Deus face a face, não é de se admirar que ele ainda consiga enganar alguns seres humanos, mesmo depois desses seres humanos terem presenciado a própria vinda de Jesus, irmãos. Tá certo? Para mim não é coisa tão absurda, né? Satanás tem essa capacidade monstruosa, capacidade de sedução, de enganar. Se enganou os seres celestiais, ainda mais alguns ser-humaninhos, não é? Então vamos lá, ele reúne essas pessoas, consegue enganar, e diz o verso 9: subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja bem, final dos 1000 anos. Aí aqui começa, amados, agora o chamado grande trono branco, onde haverá o julgamento de todos os seres humanos, em toda a história humana. Quando isso vai durar? Ninguém sabe. Mesmo porque aqui já não há mais essa realidade de tempo. Aqui já está no ambiente da eternidade. E eternidade não conta tempo, tá certo? Fala, nossa, André, mas vai julgar quantos bilhões, trilhões, quadrilhões de pessoas? Só Deus sabe. Mas quanto vai durar isso? Não, o tempo não está envolvido aqui. O tempo já não existe, esse negócio de cronômetro, que a gente se preocupa aqui, vai acabar a aula e não sei o que vamos chegar atrasado. Não existe essa realidade, é a eternidade, é a ausência de tempo. Tá? E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos. Ele está falando aqui importantes e anônimos, tá? Todos vão comparecer, todos, irmãos. Hitler, né? Os Césares, os Neros, veja só, Napoleão, tantos outros aí, tá certo? Vão diante de Deus, importantes da história, grandes e pequenos. Olha só, e vi mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Queridos, alguns pensam que serão 3 livros abertos. O livro das obras, o livro da vida e a própria Bíblia, que é o livro pelo qual Deus julgará todas as nações, julgará todo ser humano, baseado nisso aqui, ó, que foi revelado. João capítulo de número 12, Evangelho de João capítulo 12, verso 48, Jesus diz assim: a mim mesmo eu não julgo ninguém, mas as palavras que eu vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. João 12 e 48, tá bom? Então, os livros. Livro das obras, cada um será julgado segundo as suas obras. O livro da vida, não está escrito lá? Cancelado, né? Cancelado aí. Estão cancelando aí nas redes sociais, né? Ali será cancelado. E a Bíblia será aberta como parâmetro, tá certo? Para julgar. Abriu-se outro livro, ó, abriram-se os livros. Então é plural, né? 2, no mínimo 2, os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida, 3 livros.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então cada um será julgado. Deus tem o registro de todos os seres humanos, amados, que morreram sem Cristo, a lista de todos os pecados. E Deus é justo. Deus julgará cada um segundo as suas obras e à medida que eles merecem. Eu acho que eu falei para vocês em uma aula dessa que haverá graus de recompensa no céu. Graus de recompensa. Ninguém sabe o que vai ser, como vai ser, né? Mas de fato, haverá graus. Então, uns serão mais recompensados, outros menos recompensados. E outros zero, porque nada, só já foi lá por um triz, né? Queimado a beirinha. Então, é como um papel assim que a ideia que Paulo diz lá, né? Foi salvo como pelo fogo. Está escrito lá, eu não estou inventando, não é que eu não li na íntegra, mas depois vocês lêem também lá 1 Coríntios 3, verso 12 ao 15, tá? Acho que é no 15 lá que Paulo diz, olha, foi salvo todavia como pelo fogo. A ideia é como um documento que ele foi chamuscado, sabe? Quando ele é chamuscado assim e ele é queimado nas suas bordas, mas é preservado o conteúdo. Então a ideia é mais ou menos essa. Foi salvo como pelo fogo. O principal foi preservado, mas né, foi deteriorado algumas coisas aí. Então o que acontece? Como no céu haverá esses graus de galardão, de recompensa, também na eternidade haverá o grau de sofrimento. E eu acho que eu li com vocês Lucas capítulo de número 12, versos 47 e 48. Lembram desse texto? Se não lembram, se não recordam, depois vocês leem também, anota aí para ler. Lucas capítulo 12, versos 47 e 48, tá? Então no céu haverá graus de galardão, de recompensa, também na eternidade sem Deus, né? Aqui na condenação haverá graus de punição. É a justiça de Deus, né? Cada um vai ter o que merece aí, e na proporção que fez, e nas oportunidades que teve, e nos recursos que teve. Então Deus não é injusto para pôr a mesma régua em todo mundo, não. Então, veja bem, verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. Interessante, amados, quem morreu naufragado, quem caiu de avião no meio do mar, quem morreu e ninguém achou o corpo, a criação dará conta desses corpos. Olha que coisa interessante. Queimado, mutilado, né? Que a gente vê aí que vira e mexe, acontece um negócio aí, o cara vai e picota, ou a mulher vai e picota o cabra lá em 10 pedaços e some com o corpo e queima. A criação dará conta desses corpos. Olha o poder de Deus. Todos os mortos, morreram no mar, queimado, mutilado, picotado, serão apresentados, a criação dará conta e os corpos serão apresentados diante de Deus, para que Deus julgue então essas pessoas, pessoalmente, um por um, individualmente, melhor dizendo. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte aqui é chamada então, segunda morte, ela refere-se, melhor dizendo, à morte eterna, tá? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha só, amados. Então aqui acaba a história humana, melhor dizendo, não é a história humana, mas a história dos seres humanos que viveram e morreram sem Deus. Tá certo? Que acaba o julgamento de Deus. Todos então, esses que não foram achados no livro da vida do Cordeiro, né? Eles foram lançados no lago de fogo, ou seja, eternamente banidos. Amados, há uma opinião que pensa o seguinte, parece até que o Russell Shedd, uma pessoa muito respeitada, aí como ensinador, faleceu há poucos anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, me falha a memória, mas muito respeitado, ele tem uma opinião que é o seguinte, que Deus não punirá eternamente essas pessoas, mas por um período, ou por um período, né? Tem outro termo para usar. Essas pessoas banidos, e depois essas pessoas deixarão então de existir. Essa é uma possibilidade de interpretação, tá? Outra é que de fato essas pessoas eternamente elas não vão ter mesmo acesso a Deus e vão existir, não posso falar viver, né? Porque não é vida, mas elas vão existir eternamente. E outros acreditam que não vão existir eternamente, porque seria uma punição desproporcional, né? A pessoa pecou aqui por 60, 70, 80, 90 anos, sei lá, na antiguidade, 200, 300 anos. Mas o que é isso em comparação à punição eterna? Né? Então alguns pensam que não será essa eternidade. Porém, há também o contra-argumento
que quem peca contra um Deus eterno merece a eternidade como punição. Quem ofende um Deus eterno merece a punição eterna. Então, né, só para falar para vocês que há essas duas vertentes aqui, essas duas opiniões, tá? Mas o fato é que todas concordam que haverá um juízo literal e que todos os seres humanos serão julgados. Nenhum sequer passa lá em branco, amados. Todos, sem exceção, vão comparecer diante de Deus. Então, nada do que se faz, não dá para se esconder diante de Deus. Não tem como, né? As pessoas hoje fazem o que fazem, enganam, burlam a lei, às vezes morre lá e ninguém nunca soube o que ela fez de errado, de injusto e tudo mais, mas Deus, Ele contempla, Ele sabe de todos os seres humanos e tudo o que eles fizeram, pensaram, falaram, mesmo quando eles estavam ocultos, sozinhos. De Deus ninguém escapará, né? Para nós isso não é preocupante, porque nós estamos em Cristo, nossos pecados foram perdoados em Cristo. Então, para nós isso não é algo preocupante, mas para aqueles que não aceitaram a providência de Deus para a salvação, aí é um negócio muito complicado, né? Esses corruptos, principalmente do Brasil, eles fazem o que fazem porque eles acreditam de fato que nunca serão pegos, né? E alguns até hoje não foram pegos, talvez nunca será, mas da justiça de Deus, como diz aí o ditado, ninguém vai escapar. Então esse aqui é o final da história dos seres humanos que viveram e morreram sem Deus, né? Na próxima aula, nós encerraremos o estudo no capítulo 21 e 22, já falando então, nós falamos aqui da eternidade sem Deus, nós vamos falar da eternidade com Deus, dos salvos, é o que nós vamos falar, como será a Cidade Santa, a realidade lá, a convivência lá e tudo mais. Tudo bem, queridos? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.